Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski, professor da disciplina de Noções de Gestão Financeira e Comércio Exterior no Agronegócio, e hoje a gente vai falar um pouco sobre finanças corporativas e o mercado financeiro, né? Então, antes da gente iniciar nosso papo sobre noções de finanças corporativas e mercado financeiro, vou apresentar a programação das nossas aulas. Então, como eu disse, nessa nossa primeira aula a gente vai ver sobre finanças corporativas e o mercado financeiro. Na nossa segunda aula a gente vai ver a introdução à matemática financeira. Na terceira aula a gente vai falar sobre o mercado internacional e na quarta aula comércio exterior na prática. Tá bem? Então, iniciando essa parte de finanças, né, da gestão financeira, é importante a gente ter em mente o que é a gestão financeira. Então, antes da gente avançar nesse sentido, nós temos a concepção de qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer organização empresarial, ela necessita de recursos financeiros para ela operar, né? Então, isso é o básico. Nós temos que qualquer instituição ela vai precisar de recursos financeiros para realizar suas operações. E a gestão financeira, ela justamente se preocupa com isso, né? A parte de finanças corporativas, gestão financeira, ela vai se preocupar justamente como a administração, né? Dentro do conceito da gestão, da administração, como que a gente cuida desses recursos financeiros das empresas. Então, a gestão financeira se preocupa justamente com isso, com a gestão financeira, com os recursos financeiros, com o montante de capital, de dinheiro que está inserido ali naquele contexto empresarial. E nós temos três tipos de decisões básicas dentro de qualquer análise de gestão financeira. Pensando em uma empresa, né, por exemplo, nós temos orçamento de capital, decisões de orçamento de capital, estrutura de capital e gestão do capital de giro. Então, orçamento de capital está ligado a planejamento de investimento. Então, quando eu realizo um orçamento de capital, eu estou analisando quais são os meus projetos de investimento, em quais eu vou investir, aonde eu vou obter os recursos, tá? Qual é o custo dos meus recursos que eu vou precisar para realizar esse investimento, qual é a expectativa de ganho com esses investimentos, daí eu vou planejar, vou projetar isso e conseguir decidir aí quais são os investimentos que são bons ou quais não são bons e eu vou precisar descartá-los, tá bem? E daí nós temos o segundo, que é a estrutura de capital. A estrutura de capital, ela mostra justamente a parte de obtenção de recursos. Então, o orçamento de capital, ele junta isso, né? A primeira parte, ali, primeira tipo de decisão, ela junta o quanto eu vou pagar para obter os recursos que eu preciso para realizar os meus investimentos, e a estrutura de capital demonstra, então, como eu vou, aonde eu vou obter os recursos, qual é o custo de cada um desses recursos. Então, eu preciso pegar um financiamento, por exemplo, é uma das espécies de estrutura de capital. Quando a gente pensa em um balanço patrimonial de uma empresa, o lado do passivo mostra a origem dos recursos, o lado do ativo é onde foi aplicado basicamente aquilo. Então, o lado do passivo vai ter ali o patrimônio líquido e o capital de terceiros. Então, o patrimônio líquido é o capital próprio dos acionistas e o capital de terceiros vai ser o capital que eu peguei emprestado ou de fornecedores, enfim, alguém está me financiando em algum nível. Então, eu estou pegando os recursos financiados de alguma forma, seja financiamento direto, seja pelo prazo que o meu fornecedor me dá para pagamento, seja pelo patrimônio líquido, que é o próprio lucro da empresa, eu vou reter parte disso para realizar reinvestimentos. Então, isso é a estrutura de capital. É como eu divido essa obtenção, onde eu obtenho esses recursos, eu divido em quê, né? Eu tenho mais capital de terceiros e menos capital próprio, eu tenho mais capital próprio e menos capital de terceiros. Enfim, essas também são decisões que devem ser tomadas e são muito importantes para a organização. E a gestão do capital de giro, ela está ligada à necessidade de capital no curto prazo. Porque o capital de giro é aquele capital que eu preciso para que a minha empresa mantenha-se funcionando enquanto eu não recebo, né? Do período de pagamento dos meus fornecedores até o período de recebimento pelas minhas vendas, eu vou ficar um período aí que eu fico descoberto, eu não tenho dinheiro, eu não teria, né? Se eu não tivesse capital de giro, eu não teria dinheiro disponível em caixa para arcar os custos da minha empresa, então eu tenho necessidade de capital de giro. E o capital de giro, a gestão do capital de giro, justamente, ela passa por uma das decisões que são muito importantes dentro da gestão financeira. E daí nós temos, na figura ao lado, aqui no nosso slide,
nós temos o processo de criação de valor. Porque toda empresa, ela busca criação de valor, já a gente vai discutir até mais sobre isso. Então, o que acontece? Como que as empresas elas buscam criar valor, né? Então, a empresa ela cria valor, ela cria e entrega algum valor, algum tipo de valor, algo de valor para os seus clientes. Ela precisa entregar o que as pessoas querem ou o que elas precisam. Então, eu tenho que atender uma necessidade ou tenho que atender algum desejo dos meus clientes. Então, eu vou criar e entregar algum valor que as pessoas querem ou precisam a um preço que elas estejam dispostas a pagar e que esse preço seja suficiente para satisfazer as necessidades do cliente, né? Esses produtos sejam suficientes para satisfazer a necessidade do cliente e ainda satisfazer a minha necessidade de lucro, né? Todas as empresas elas almejam lucro. Então, eu vou englobar vários elementos dentro de uma organização, vários setores dentro da empresa, eles vão estar relacionados com a gestão financeira. Então, a gestão financeira, ela realmente é uma parte interna da empresa, muitas vezes ela não lida diretamente com os clientes, com os fornecedores, mas sim ela pode lidar, né? E todos esses setores eles interagem para gerar valor, para criar valor para o negócio. Avançando, nós temos então o objetivo de qualquer empresa, como eu já mencionei, é criar valor, é maximizar o valor da empresa. Como que ela faz isso? Qualquer empresa gera valor desde que ela tenha capacidade de geração de fluxo de caixa no longo prazo. Então, eu tenho que ter uma capacidade de gerar fluxo de caixa positivo, obviamente, no longo prazo. Como que a empresa, o que define, então, a capacidade dessa empresa de gerar valor no longo prazo, de gerar fluxos de caixa no longo prazo? Uma delas é o nível de atividade econômica. Então, como a economia está se comportando em termos macroeconômicos, a economia está indo bem para o meu setor, né? Obviamente, a minha empresa é de um determinado setor. Esse setor está indo bem, está indo mal, né? Como que a economia global, a economia local, a economia regional, nacional, ela está se comportando? Isso está sendo bom para o meu negócio? Então, isso é uma das coisas que permite eu gerar fluxo de caixa, porque quando a economia do meu setor ela vai bem, então quando eu tenho muitos consumidores querendo o meu tipo de produto, as minhas chances de gerar fluxo de caixa no longo prazo, elas também são boas, né? E outra coisa é a atratividade do negócio, porque com a atratividade, minha empresa sendo atrativa para os investidores, ela vai me possibilitar ter recursos para eu realizar os meus investimentos. E vai me possibilitar, então, fazer novos investimentos. Com esses novos investimentos, eu obtenho fluxo de caixa no longo prazo. Então, duas coisas, nível de atividade e atratividade do negócio. Porque o que maximiza é a criação de valor por meio, né? O que maximiza a criação de valor é a realização de fluxos de caixa positivos. Como que eu realizo o fluxo de caixa? O mercado estando atrativo e minha empresa sendo atrativa também para os investidores. Obviamente que também passa por isso todas as decisões operacionais, de planejamento, eu tenho que fazer tudo isso muito bem feito para que eu consiga realizar os meus investimentos, que eles tenham retorno. E eu tenho, dentro dessa gama aí de decisões que a gente acabou de ver, inclusive no slide anterior, nós temos alguns interessados nisso. Então, quem são os principais interessados? Os credores, por exemplo. Então, o credor é o detentor do capital de terceiros. São financiadores do meu negócio de alguma forma, só que não são meus sócios, eles são fornecedores de recursos. Então, quando eu pego um empréstimo no banco para capital de giro, para realizar um financiamento, por exemplo, esse é um credor meu. A preocupação dele é receber em dia, basicamente. Então, um credor, geralmente, ele está preocupado com a saúde financeira do negócio para me pagar, né? Para eu conseguir pagar ali, eu, enquanto credor, eu olharia para isso e falaria, se ele estiver conseguindo me pagar, é ótimo para mim. Então, não estou muito preocupado, enquanto credor, com a geração de valor dessa empresa. Estou preocupado simplesmente que ele vai me pagar. Mas o credor ainda assim é o interessado na decisão, porque ele vai olhar para a saúde financeira da empresa, né, para o planejamento daquela empresa, para ele ver se ele empresta ou não o dinheiro. Gestores, então os administradores do negócio, quem faz a administração em si, quem é responsável pela administração geral, pelos cargos da diretoria, pela administração nos níveis inferiores ali de operação, por exemplo, eles também estão interessados. Muitas vezes a alta gestão, a alta administração de uma organização, ela recebe inclusive de acordo com os resultados dela. Então, quem realiza resultados positivos consegue realizar investimentos
consegue ter um retorno maior, ter salários maiores, bonificações. Então ele também é um interessado. E o ideal é que esse seja um cargo estritamente técnico para que você tenha as melhores decisões sendo tomadas, não simplesmente em virtude de afinidade com a empresa, mas sim porque é um cargo técnico. Então ele tem capacidade técnica para realizar aquelas decisões. E por último, os acionistas. Os acionistas, eles são proprietários do capital de risco. Então o acionista, ele é o dono do capital, ele é o dono da empresa efetivamente, né? Os acionistas, os donos do capital, eles têm uma relação de capital de risco. Ele é dono do capital de risco porque se a empresa vier a fechar, ele que vai perder o seu capital. E geralmente o acionista é o último no fluxo de caixa a receber o seu investimento. Então ele vai ter o seu retorno. Primeiro você paga os trabalhadores, né, os empregados, paga os fornecedores, paga todos os financiamentos e por aí vai. E o último a receber, o último que tem a distribuição, se tiver lucro, é o acionista. Então ele é o capital de risco, o detentor do capital de risco. Avançando, nós temos então as funções aqui da gestão financeira. Quando a gente analisa a gestão financeira sob um olhar amplo, olhando para o negócio como um todo, a gente vê que, por exemplo, a gestão financeira está preocupada, uma das coisas é a liquidez, manter a liquidez no negócio, outra é obtenção de recursos para eu realizar os meus investimentos, para expandir o meu negócio, para comprar novas máquinas, novos equipamentos, para, enfim, conseguir atender melhor os meus clientes, atender mais clientes, então crescer, expandir o meu negócio em virtude de necessidade de mercado, né? A gente tem que olhar sempre para o mercado. E a manutenção do equilíbrio entre o lucro e a liquidez. Então eu sempre tenho que me preocupar que eu tenho que ter aplicação dos meus recursos de maneira correta, só que eu também tenho que ter liquidez para eu conseguir, no curto prazo, também saldar as minhas dívidas, né? Para que eu consiga pagar as dívidas, pagar fornecedores, pagar, enfim, a minha estrutura, pagar os meus custos fixos e variáveis e por aí vai. Então, o papel do gestor financeiro está em responder algumas perguntas muito importantes aqui, né? Que a gente pode ver no slide. Então, aonde eu vou investir os meus recursos? Quando eu vou investir? O quando ele é muito importante, né? Porque cabe também aí não só uma decisão financeira, mas é uma decisão mercadológica, de análise de mercado e por aí vai. Como financiar os investimentos? Então, aonde eu vou obter os recursos, que faz parte daquelas decisões que a gente acabou de ver. E como eu vou distribuir os resultados. Então, eu vou distribuir 100%, mas se eu distribuir 100% do meu lucro, eu não vou ter para reinvestir. Ou, eu vou distribuir nada e vou reinvestir tudo. Então, isso também é prejudicial, porque o acionista não vai ficar contente com isso. Ele quer parte dos lucros dele. Então, tem que achar meio termo, por exemplo, para esse tipo de decisão. Avançando, nós temos daí, já que a gente está falando bastante de moeda, é importante a gente conhecer quais são, de onde surgiu a moeda, né? O que é moeda, o que a gente considera como moeda. Então, primeiro, a moeda surgiu há mais de 3.000 anos atrás. Então, nós temos relatos, né, de moedas já de tempos muito antigos. Nós temos, então, 3 fases aí de evolução dessa moeda desde o seu surgimento. A primeira foi a própria geração, que passou por várias fases. A segunda é a disseminação, que gerou a expansão da aceitação disso, e de hoje todos os países, obviamente, têm as suas próprias moedas, e é amplamente aceito, e todo mundo reconhece a moeda como algo que efetivamente tem a validade. E hoje, com as novas formas de se utilizar o dinheiro. Então, a gente tem vários instrumentos de pagamento, como o cartão de crédito, cartão de débito, cheque que está... diminuiu o seu uso, nós temos transferências, nós temos hoje aplicativos de pagamento em larga escala, nós temos as moedas, as criptomoedas, por exemplo, que são as moedas digitais amplamente utilizadas. Então a gente saiu do escambo, onde não havia moeda, havia a necessidade simplesmente de trocar. Então eu tinha uma quantidade de um determinado produto, eu queria trocar, eu tinha que achar alguém que queria o meu produto e que estivesse disposto a trocar ali o que ele tinha para que eu obtivesse o que eu também quero. Né? Então, se eu tenho arroz e eu quero trocar por trigo, eu tinha que achar alguém que quer arroz e que queira me dar o trigo, por exemplo. Então, isso era muito difícil, né? Escambo era muito mais complicado. Vão surgir as moedas mercadorias, em que uma mercadoria vai ser moeda. Então, sal já foi moeda, peixe já foi moeda, arroz já foi moeda, enfim.
A gente vai ter as moedas mercadorias, só que isso se deteriora, isso perde valor muito rápido, acaba, por exemplo, estragando, né, quando a gente tinha algumas moedas que eram a própria mercadoria. E a gente vai passar para as moedas metálicas. Das moedas metálicas que ainda não eram preciosas, né, com metais preciosos, a gente vai passar para moedas metálicas com metais preciosos, depois para certificados de depósito, por exemplo, né, que eu tinha uma quantidade de moeda, mas eu não precisava ficar andando com aquela quantidade de moeda. Então, se eu fosse fazer transações de elevado valor, eu não ia carregar um monte de moedas de ouro. Eu ia pegar, depositar aquilo numa instituição bancária, que já começaram a existir na época. Essa instituição bancária, ela ia me dar um certificado de que eu tenho aquele valor depositado e eu usava esse certificado como uma espécie de moeda. Até a gente evoluir para um papel moeda que a gente tem hoje, né? E as demais modificações que a gente tem. Então, a moeda em si, ela tem aceitação forçada, né? Então, os países, eles geralmente colocam esse critério. No Brasil, o real é a nossa moeda oficial, e ela é de circulação forçada, e o único que pode emitir essa moeda é o governo. Então, é a única instituição que pode emitir moeda no Brasil. E ela tem 3 funções básicas: ser intermediária de trocas. Então, ela intermedia a troca. Eu não preciso mais achar agora alguém que tenha lá a quantidade de um produto que eu queira e que aceite o meu produto como troca, não é mais escambo. Eu tenho a moeda, eu troco o que eu tenho por moeda, pego essa moeda e adquiro o que eu bem entender. Unidade de conta, então eu consigo fazer contas com essa moeda, eu consigo saber quanto custa uma coisa, eu consigo fazer somas, divisões, multiplicações e conseguir ter noção dos valores das coisas e ser reserva de valor. Se eu guardar essa moeda, em algum nível eu vou estar retendo aquela riqueza, eu vou estar guardando aquilo. Bem, embora a gente tenha a inflação que deteriora o poder de compra da moeda, mas no curto prazo a gente tem ali relativa manutenção do valor dessa moeda. Além disso, nós temos dentro da gestão financeira uma análise de estrutura organizacional que a gente divide a gestão financeira em 2 grandes segmentos: a controladoria e a tesouraria. Controladoria, ela está ligada mais a planejamento, a gestão. Então, dentro dela vai estar a contabilidade, que se preocupa com todos os demonstrativos, que vai auxiliar nas tomadas de decisões e nos planejamentos das empresas. Planejamento e controle orçamentário, então olhar para o orçamento, da onde está vindo os recursos, aonde eu vou aplicar esses recursos, e auditoria nas contas, que é para saber se tudo está sendo realizado da maneira correta, ética, se está sendo realmente cumprido aquilo que foi estabelecido. Enfim, a parte de auditoria é extremamente importante. A tesouraria é mais operacional, ligada a contas a pagar, contas a receber, o caixa central da empresa, relações com investidores, relações bancárias também, né, com fornecedores, com intermediários financeiros. Então, essas 2 grandes áreas, elas integram ali a gestão financeira como um todo. Além disso, nós temos nessa figura, né, que está aqui no nosso slide, as entradas de recursos na empresa e as saídas de recursos, que são importantes para a gente analisar o caixa, por exemplo, das empresas. Né? Então, eu vou ter várias contas ali que vão demonstrar entradas e saídas. Então, contas a receber, uma entrada, quando eu recebo dos meus clientes, por exemplo. Recursos próprios que eu estou integralizando. Então, quando eu pego parte lá do meu patrimônio líquido e integralizo na empresa para realizar reinvestimentos, uma entrada de caixa. Empréstimos que vão entrar no meu ativo, como caixa, por exemplo, como outros ativos que eu já estou adquirindo. Recebimento de venda de ativo imobilizado, por exemplo. Enfim, a gente vai ter diversos aqui retornos ou entradas de caixa na empresa, e a gente também tem diversas saídas. Né? Então, eu tenho contas a pagar com os meus fornecedores, pagamento de dividendos aos acionistas, que é a parte do lucro que eu distribuo aos acionistas, pagamento de pessoal, pagamento de impostos, enfim, a gente tem diversas saídas. Tudo isso tem que ser muito bem conciliado, porque eu tenho que olhar o tempo que eu demoro para receber e o tempo que eu preciso para pagar. Então, muitas vezes, o tempo que eu demoro para receber dos meus clientes, por exemplo, ele é maior do que o tempo que eu demoro para pagar os meus fornecedores. Meu fornecedor tem que pagar antes de eu receber do meu cliente. Então, nesse período, eu vou ficar descoberto, ou seja, eu não vou ter recursos nesse período. Então, eu preciso ter um capital de giro, por exemplo. Então, essa análise ela nos ajuda bastante a determinar qual vai ser o capital de giro da empresa. Também é importante que a gente conheça, dentro da noção de gestão financeira, os ciclos operacional, econômico e financeiro.
O ciclo operacional é composto pelo prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento pelas vendas. Então eu vou pegar quando eu comprei a minha mercadoria, que eu vou revender, por exemplo, ou quando eu adquiri as matérias-primas, se eu estou trabalhando com uma indústria, né, de produção. Então, enfim, pode ser no momento em que eu comprei a minha mercadoria para ser revendida, até o momento em que eu vendi ela. Então esse vai ser o meu prazo médio que ficou ali em estoque. A partir desse momento, eu vou esperar daí para receber do meu consumidor. Então, quando o meu consumidor me paga, daí é o meu prazo médio de recebimento por essa venda. Então, a soma desses dois prazos é o ciclo operacional como um todo. Ou seja, desde quando eu comprei a mercadoria até eu receber pela venda dessa mercadoria. E o ciclo financeiro é esse ciclo operacional, que é o todo, menos o prazo que eu tenho para pagar os meus fornecedores. Então, eu vou pegar e ver qual é o prazo da chegada do meu produto até eu receber pela venda desse, menos o prazo que eu tenho para pagar os meus fornecedores. Esse é o meu ciclo financeiro, que é de quando eu pago o meu fornecedor até eu receber do meu cliente. E o ciclo econômico é basicamente o mesmo do que o prazo médio de estocagem. Então, o meu ciclo econômico é basicamente o tempo que a mercadoria vai permanecer em meu estoque. Para a gente visualizar isso de uma forma mais clara, nós temos aqui, por exemplo, um fluxo que mostra desde a compra até o pagamento do fornecedor, a venda e o recebimento do meu pagamento, né? E o recebimento pelas vendas. Então eu tenho da compra até a minha venda, então da aquisição da minha mercadoria que vai ser vendida até a saída do meu estoque, eu tenho o que a gente chama de ciclo econômico. Então esse é o meu ciclo econômico, vai da compra da mercadoria até a minha venda, tá? Da venda até o recebimento, esse é o meu prazo médio de recebimento pela venda. Então, o prazo que ficou em estoque mais o prazo que eu tenho de recebimento é o meu ciclo operacional, que é o todo, né? Então a gente pode ver aqui que o ciclo operacional ele é o todo, ele é desde a compra até o meu recebimento. O ciclo financeiro, ó, eu tenho aqui o meu prazo do momento que eu faço o pagamento para o meu fornecedor. Então, desse momento que eu faço o pagamento por fornecedor até eu receber pela venda, é justamente o meu ciclo financeiro, que é o meu ciclo operacional, que é o todo, menos o prazo médio do pagamento do fornecedor. Então, o ciclo operacional menos o prazo que eu tenho que pagar ao meu fornecedor é igual ao meu ciclo financeiro. Bem? E o meu ciclo econômico é basicamente o prazo de estocagem mesmo. Bem? Então, nós temos aqui todos esses ciclos demonstrados de forma bastante visual. Avançando, então, nós vimos a parte ali de gestão financeira, o que se preocupa a gestão financeira, quais são as principais tomadas de decisão, a quem interessa. E é importante que a gente conheça, dentro dessa análise, é importante que o gestor financeiro, por exemplo, de uma instituição, ele conheça o funcionamento do sistema financeiro nacional. Então, basicamente, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições, instrumentos que viabilizam ali o fluxo monetário entre quem poupa recursos e quem precisa de recursos. Então, eu tenho os poupadores da economia. Então, se eu, por exemplo, eu tenho a minha renda e eu gasto menos do que a minha renda. Então, eu poupo todo mês algum valor. Eu sou considerado na economia um superavitário, um agente superavitário, porque eu gasto menos do que a minha renda. Então, eu tenho dinheiro sobrando para realizar aplicações financeiras. Quem precisa de dinheiro emprestado são os agentes deficitários, que são aqueles que gastam mais do que a sua renda e, por isso, então, precisam de recursos emprestados de algum outro ente. Então, se não existisse sistema financeiro, eu, enquanto poupador, teria que pegar alguém que está precisando de dinheiro e emprestar diretamente para ele, assumindo todos os riscos. Então não haveria intermediação, não haveria regras para isso acontecer, e isso é muito ruim, né? Em economias desenvolvidas há uma necessidade de se encontrar esses dois em ambientes que sejam regidos por regras claras, que tenham uma facilidade de acesso a isso, né? Que faça esse encontro de maneira mais correta possível e mais fácil para que nenhum dos dois seja prejudicado. Então eu tenho, por isso, o Sistema Financeiro Nacional. Ele ajuda no desenvolvimento das economias porque justamente ele permite o encontro entre poupadores e tomadores de recursos. O Banco Central do Brasil ele propõe dividir o Sistema Financeiro Nacional brasileiro entre órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores.
Então, os órgãos normativos, eles determinam como deveria ser o funcionamento, as entidades supervisoras fiscalizam e regulamentam o que deve ser feito, como o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, né, que o Banco Central, por exemplo, vai lidar mais com a parte bancária, instituições bancárias e algumas não bancárias, que realizam empréstimos, enquanto que a Comissão de Valores Mobiliários vai lidar com a Bolsa de Valores, as corretoras, que fazem investimentos em renda variável, por exemplo. E dentro dos órgãos aqui normativos, a gente tem outros, mas o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão supremo dentro do Sistema Financeiro Nacional. Abaixo dele vão estar as entidades supervisoras, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, e daí nós vamos ter os operadores, que são os bancos comerciais, as corretoras, as financeiras, as cooperativas de crédito, esses vão ser operadores dentro do Sistema Financeiro Nacional. Além disso, dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós temos alguns mercados, né? 5 mercados principais, dos quais a gente vai ver 4 aqui. Então, mercado monetário, mercado de crédito, de capitais, de câmbio e de seguros e previdência. Nosso foco aqui não é o de seguros e previdência, mas nós temos, por exemplo, que, como eu comentei, o mercado de crédito, a presença muito forte do Banco Central, o mercado de capitais da Comissão de Valores Mobiliários, e daí no mercado de seguros e previdência, a gente vai ter a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, esses são entidades aqui supervisoras, né? Vão estar ali partindo da regulamentação, da formulação de fiscalização, por exemplo, desses mercados. Bem? O mercado de câmbio também vai estar dentro do Banco Central, enfim. Nós temos, dentro desses principais mercados, nós temos a atuação das entidades supervisoras ali. Então, por exemplo, falando do Conselho Monetário Nacional, que é o principal órgão dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós temos algumas responsabilidades. Ele é responsável por, dentre outras coisas, formular a política monetária e cambial nacional, controlar a moeda e o crédito. Então, ele tem a responsabilidade de ajudar na política monetária, formular essa política monetária e cambial, justamente para que se alcance alguns objetivos, como, por exemplo, a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Então, o Conselho Monetário Nacional ele tem que estar intimamente ligado aos objetivos de longo prazo da economia. Então, o objetivo dele é justamente manter a estabilidade da moeda, que é basicamente não deixar que a moeda perca valor com muita rapidez, então que a inflação não seja extremamente elevada, isso é uma das preocupações, porque manter a estabilidade da moeda diminui a instabilidade econômica, melhora as expectativas. Então eu consigo, por exemplo, enquanto tomador de decisão, enquanto uma empresa, realizar as minhas decisões de maneira mais adequada, sabendo que a moeda amanhã não vai estar desvalorizada, ela vai estar constante, ela vai ter uma leve desvalorização, certamente, mas a gente tem uma desvalorização ao longo do ano de 4%, de 5%, enfim, se tudo correr da forma normal dentro da economia brasileira. Não é mais como a gente vivenciou na década de 80, que a moeda perdia valor de um horário para o outro, a moeda perdia valor no dia, ela perdia muito valor, 200% no mês, por exemplo, a gente teve casos assim. Então, isso era muito prejudicial para a economia. A partir de 1994, a gente tem a estabilidade da economia e, com isso, a gente tem a manutenção disso de forma relativamente estável, com alguns picos de inflação. Mas isso faz parte do papel do Conselho Monetário Nacional, de atuar nesse sentido. E quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? O ministro da Economia, que é o presidente do Conselho Monetário, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Tá? Então, eles vão se reunir ali uma vez por mês para discutir justamente essas relações com a política monetária, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico e como realizar as políticas para atuação nesse sentido. Falando dos mercados, né, que eu falei que tem 4 principais mercados, são 5 que tem o de seguros e previdências, mas ele não vai focar nesse. Então nós temos o mercado de crédito. O mercado de crédito, basicamente, ele é composto por agentes intermediários entre os superavitários e os deficitários, só que eles assumem um risco. Então, eu pego o meu dinheiro e eu aplico lá no banco X.
esse banco X ele vai emprestar para quem ele quiser. Eu não estou preocupado com quem ele empresta porque eu não estou correndo risco nenhum. Eu estou emprestando meu dinheiro para o banco, por exemplo. Eu estou aplicando lá em um investimento que o banco me propôs. E eu, para ganhar os juros, eu vou lá e aplico o investimento nesse banco X. O banco X ele vai analisar a carteira de clientes dele, vai analisar quem está pedindo recursos emprestados, e é ele que vai realizar esse empréstimo, e eu não estou preocupado. Então ele é intermediário diretamente e ele assume o risco nesse sentido. Já o mercado monetário ele não é acessível ao público em geral. O mercado monetário é um mercado mais institucional. Então é por onde o Banco Central, por exemplo, realiza a política monetária da economia. Então, quando o Banco Central quer aumentar ou diminuir a quantidade de moeda, ele atua no mercado monetário. Então, ele vai atuar ofertando mais moeda ou menos moeda dentro desse mercado monetário, que é onde o Banco Central tem relação com outros bancos, por exemplo. Então, é dentro do mercado monetário. Tem relação com títulos públicos e por aí vai. O mercado cambial, ele é basicamente de troca de moeda, né? Então, sempre que eu realizo uma compra no exterior, por exemplo, essa compra eu estou pagando em reais, só que o instrumento que eu utilizei para fazer essa compra, ele vai passar pela transição da moeda em real para dólar, por exemplo, e vai ser uma operação de câmbio. E essa operação de câmbio está dentro do nosso mercado cambial. E por último, nós temos o mercado de capitais, que diferente do mercado de crédito, o mercado de capitais, ele também permite encontrar poupadores e quem está buscando recursos, tomadores de recursos, só que agora o risco é de quem empresta o recurso. Então, se eu, por exemplo, é o mercado de bolsa de valores, então se eu compro a ação de uma empresa, basicamente eu estou me tornando sócio daquela empresa, então eu estou pegando o meu recurso. Vamos pensar no mercado de capitais, a gente tem uma operação que chama IPO, que é uma oferta pública inicial. É quando uma empresa ela decide que vai vender parte das suas ações na bolsa de valores. Ela vai abrir o seu capital. Então, vamos supor que uma empresa ela precisa de muito dinheiro para realizar investimentos, né, de bilhões de reais, e ela, então, assim, não consegue pegar empréstimo em um banco normal, um financiamento, né? Muitas vezes o banco nem quer, ou então fica muito caro para essa empresa realizar esse empréstimo, pagando uma taxa de juros. Então, o que ela faz? Ela pega parte do seu capital e fala assim, eu vou vender, eu vou dividir minha empresa inteira em ações, parte vai ficar comigo mesmo, e parte eu vou vender para quem quiser comprar. Eu vou dividir em pequenas ações e vou vender. Isso é uma IPO, é uma oferta inicial pública, porque é justamente o primeiro momento em que ela vai ofertar os seus recursos. Então ela vai ofertar, vai vender parte da sua empresa e vai ficar com o dinheiro. Com isso ela consegue realizar investimentos. Ela não fez um empréstimo, mas ela obteve recursos vendendo parte da sua empresa para que ela conseguisse realizar os seus investimentos. Só que o risco, se eu comprei a ação dessa empresa, se essa empresa quebrar, por exemplo, falir, eu vou perder meu dinheiro. Então o risco é meu. Ainda há um encontro de poupadores e demandadores de crédito, de recursos, que daí não é crédito nesse sentido, porque não é o mercado de crédito, é o mercado de capitais. Só que os intermediários, nesse sentido, eles não assumem o risco, porque quem vai fazer essa intermediação? A Bolsa de Valores. E eu vou acessar a Bolsa de Valores por meio de uma corretora de valores imobiliários. Eu abrir a minha conta na corretora, se eu realizar a compra de ações e eu perder o meu dinheiro, por exemplo, a corretora ela não pode ser responsabilizada, porque a tomada de decisão foi minha. Então, eu assumo o risco no mercado de capitais, enquanto no mercado de crédito eu não estou assumindo o risco. Bem, a não ser que eu esteja investindo em outros investimentos que tenham algum risco. Bem, mas via de regra, a gente tem essa distinção aí entre esses dois. E por fim, nós temos o mercado financeiro internacional, que basicamente ele representa o mercado financeiro como a gente vê, que é um ambiente para que seja encontrado quem tem recursos sobrando para aqueles que precisam de recursos emprestados, só que agora em nível internacional. A gente está analisando bancos que são mundiais, empresas que são multinacionais, ou enfim, elas podem ser pequenas empresas que buscam empréstimo fora. Muitas vezes o empréstimo, a taxa de juros fora do Brasil, ela é mais atrativa. Então depende também, vai ter uma influência da taxa de câmbio, né, porque isso também tem que ser levado em consideração. Então, o mercado financeiro internacional é muito importante, ele permite uma globalização financeira que possibilita aos tomadores de recursos buscar taxas de juros mais baixas.
e daí todo mundo vai participar da mesma forma como participa no mercado nacional. Bancos comerciais, sociedades anônimas, né, grandes empresas vão pegar empréstimo fora, instituições financeiras não bancárias, bancos comerciais, enfim, os próprios governos podem realizar empréstimos, né, quando países têm problemas financeiros, eles recorrem a outras instituições, como o Fundo Monetário Internacional. Então, tudo isso faz parte de um mercado financeiro internacional globalizado. Isso tem os seus prós, que é o acesso ao crédito, redução das taxas de juros por causa da concorrência, né, que vai gerar uma concorrência mundial desses bancos ou de outras instituições financeiras. Mas a gente também tem os contras, que é, por exemplo, a disseminação de crises monetárias, né, crises financeiras. Então, a crise financeira ela vai se alastrar e se espalhar pelo mundo inteiro de forma muito mais rápida do que antigamente. Bem? Então, com isso a gente finaliza essa primeira parte, falando basicamente sobre gestão financeira e o sistema financeiro nacional. Muito obrigado a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.